todos. Primeiramente, eu agradeço a concessão do meu pedido. Mais uma vez, a segunda vez que eu venho a essa casa neste ano. Cumprimento todos os vereadores presentes, os servidores desta casa, os servidores municipais que vieram em massa, né, me ouvir. E Toninho Guariano, Belchior, Marcão, cumprimento a todos. E, salvo engano, parece que tem 3 vereadores eleitos, né? Xandão, Pedrinho e Charlin. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Eu vim aqui porque na época das eleições, em setembro, o sindicato fez uma reunião com 6 candidatos a prefeito, em que nós ouvimos o plano de governo deles e expomos para eles a questão dos servidores. Nós não registramos em ata essas reuniões, porque poderia caracterizar promessa de campanha, uma compra de votos e poderia atrapalhar a campanha dos candidatos. Então nós fizemos a reunião com a diretoria, também todos os candidatos levaram os seus candidatos a vice, mais pessoas da equipe, e eu vou passar para vocês o que foi conversado. O nosso candidato eleito, o senhor Marcos Messias, ele é bacharel em Direito, e a vice-prefeita dele, a senhora Angélica Batista, que é professora. Primeiro nós cumprimentamos, nos apresentamos, e eu fiz a leitura de 2 textos que têm a ver com o que administrar a prefeitura e a nossa situação. O que podemos aprender com os gansos selvagens? Podemos aprender muito com os gansos selvagens. Quando um ganso bate as asas, por exemplo, voando numa formação em V, cria um vácuo para a ave seguinte passar. E o bando inteiro tem um desempenho 71% melhor do que se voasse sozinho. Sempre que um ganso sai da formação, sente de súbito a resistência do ar, por tentar voar sozinho, e rapidamente volta para a formação, aproveitando o vácuo da ave logo à frente. Quando um ganso líder se cansa, ele passa para trás, imediatamente outro assume o seu lugar, voando para a posição da ponta. Na formação, os gansos que estão atrás grasnam para encorajar os da frente a aumentar a velocidade. Se um deles adoece, 2 gansos abandonam a formação e seguem o companheiro doente para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que esteja apto a voar de novo ou venha a morrer. Só depois disso, eles voltam ao procedimento normal com outra formação ou vão atrás de outro bando. A lição dos gansos: pessoas que compartilham uma direção comum e senso de comunidade podem atingir mais facilmente seus objetivos. Para atingir nossos objetivos, é necessário estar junto daqueles que se dirigem para onde queremos ir, dando e aceitando ajuda. É preciso haver um revezamento na liderança e nas tarefas pesadas. As pessoas, assim como os gansos, dependem uma das outras. Precisamos assegurar que o nosso grasnido seja encorajador para a nossa equipe e que ajude a melhorar seu desempenho. É preciso estar ao lado dos colegas também nos momentos difíceis. Outro texto para complementar fala que é importante começar. É curioso observar como na vida, no caso de uma prefeitura, muda depois que essa passa a trabalhar sintonizada com os conceitos de qualidade, implantando uma gerência mais participativa, valorizando ideias, sugestões dos funcionários, definindo responsabilidades de forma mais clara para todos. Mas isso não acontece da noite para o dia. É preciso entender que, embora esse seja o caminho certo a ser trilhado, os resultados não são imediatos. O essencial é dar o primeiro passo e continuar promovendo a melhoria contínua. Observe essas verdades. A mais longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra. Os milênios se sucedem segundo a segundo. As violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes. Não fossem as gotas, não existiriam as chuvas. A mais bela construção não se teria efetuado, não fosse o primeiro tijolo. O processo de mudança não é fácil nem rápido, mas vale a pena tentar. Então, após ler esse texto, eu conversei com os candidatos
que essa administração tradicional que a gente está vendo em Bom Jesus do Norte não dá mais certo. O município precisa de investimento para crescer, para produzir, de valorização dos servidores, de uma gestão mais participativa. Esse ano, 2, 3 audiências públicas que teve aqui, não teve publicidade. Eu fiquei sabendo de uma 20 minutos antes. Então, se o município quiser crescer, se o município quiser sanar todos os problemas que ele tem, vai ter que ter mudança. Toda mudança gera uma resistência que vai modificar valores que já estão engessados há anos e décadas, mas precisamos dar o primeiro passo para uma mudança, para melhorar, para uma gestão mais participativa para todos. Aí, após isso, eles apresentaram, os candidatos apresentaram o plano de governo. E finalizando, nós ficamos uma média de 2 horas com cada um. Nós conversamos, nós sugerimos propostas, igual o Hospital Jamile pertence à Prefeitura. E hoje, está sucateado, está fechado, e hoje nós temos o PSF do Vista Alegre que paga aluguel, Defesa Civil que paga aluguel, Secretaria de Educação que paga aluguel, Secretaria de Esportes que paga aluguel. Que eu estou lembrando agora. Por que não reforma o Jamile, para com esses aluguéis e leva para o hospital, que já é da prefeitura? Se esses aluguéis por baixo forem em média R$10 mil, com R$10 mil economizados por mês, dá para liberar 100 exames no valor de R$100 por mês para uma população. E nós sabemos que a população é carente, a população de Bom Jesus do Norte precisa muito dos serviços públicos. E nessa crise financeira que nós estamos vivendo, muitas pessoas não estão em condição de pagar plano de saúde, estão perdendo o emprego, e muitas vezes o emprego tinha um plano vinculado, então está aumentando a demanda para o Sistema Único de Saúde. A PEC 241, a PEC da morte, foi aprovada essa semana. O país precisa de economizar, precisa, mas da forma que foi colocada, na minha parte, eu discordo, porque durante 20 anos congelou investimento da educação e da saúde, só vai poder investir de acordo com o limite inflacionário. Ou seja, as pessoas só vão poder adoecer de acordo com o limite inflacionário. Congelou o salário dos servidores da União, só vai poder conceder o salário de acordo com o limite inflacionário. Mas para os estados pagar a dívida com a União não abriu mão, não botou limite não, vai ter que continuar pagando o bolo grande com os altos juros. O meu entender, que muita gente está entendendo, é que tirou da comunidade, do povo, para os estados continuarem pagando altos juros para a União. E na calada da noite, aproveitando a comoção do avião que caiu, o Rodrigo Maia, que não me representa, não vou falar que o que eu acho dele, que eu posso respeitar a Câmara, todo mundo deve pensar o que ele é. Na calada da noite, coloca a votação sobre autoridade, abuso de autoridade, que tira a limitação do juiz para atrapalhar a Lava Jato. Quer conceder anistia para quem? Para Caixa 2. Perdoar. Então, essa questão que o país está vivendo, igual eu falei que ia falar também da situação do país, mas eu peguei um gancho, é uma situação que nós, povos, infelizmente, nosso país está dividido. De um lado, nós temos os políticos oportunistas, que não são todos, temos os inimigos do povo, e do outro lado, nós temos servidor público, trabalhador, autônomo, desempregado, estudante. Então, a gente vai precisar de reagir, de lutar, que nos impor, que nos posicionar em várias coisas. Nessa questão, nós falamos sobre as necessidades dos servidores, nós temos uma pauta. Falamos sobre a questão da nossa defasagem salarial. A primeira pauta, o primeiro tópico foi o reajuste salarial. Discriminação dos biênios anteriores a 2012, que todos sabem que na reformulação do Estatuto falou que os biênios anteriores a 2012 ficariam embutidos no salário base, o que prejudicou muito os servidores mais antigos. Discriminação do enquadramento do magistério, é uma coisa que biênio, enquadramento, tudo junto com o salário base, causa perda salarial. A gente está movendo a ação de piso do magistério, eu estou vendo que se tirar biênio, enquadramento, tem professor com piso que não chega nem a R$600. Professor, profissional de educação. Nós sabemos que o município é pequeno, não se pode comparar salário de Bom Jesus do Norte com salários na prefeitura de Petrópolis, Campinas, Macaé. É fato. Só que é vergonhoso. É vergonhoso. A defasagem está enorme. Onde já se viu o professor com piso a menos de R$600. Secretaria de Obras, é o trabalho que braçal, que dá mais sacrifício, é piso de 510. E congelado há 6 anos.
Gente, a cabeça, tronco e membros da repartição pública, administração pública, somos nós, os servidores. Entra ano e sai ano, somos nós que estamos aqui com todas as dificuldades. Eu já cheguei no PSF do São João e encontrei o enfermeiro chegando com luva que ele comprou do bolso dele para colher preventivo. Pessoal da obra asfalto EPI. Entendeu? Então, são essas mudanças que nós falamos com os candidatos e que o candidato eleito, Sr. Marcos Messias, eles estão cientes, foi a conversa que nós tivemos com ele. Estava toda a diretoria, o vereador Aquiles Luiz Moraes acompanhou, entendeu? Então, vai ter que mudar, não tem como mudar da noite para o dia. Essa pauta aqui, eu gostaria que ela toda tivesse feito cumprida, se fosse cumprida, há 10, 15 anos atrás. Porque nós crescemos, mas como não tem jeito, vai ter que caminhar, nós vamos ter que reunir, nós vamos ter que nos organizar, nós vamos ter que dar um basta nessa situação. A gente vai ter que lutar para haver melhorias. E correção do valor do piso do magistério, né? Que nós já falamos que ano que vem, a partir de fevereiro, vocês já vão receber o integral equiparado a 25 horas. Pagamento do piso do magistério aos inativos, que os inativos, pelo estatuto, eles têm direito a seguir a progressão dos efetivos. Pagamento do piso do magistério a todos os professores, porque a lei não proíbe que se pague, a lei nacional não proíbe que se pague a todos. E muito professor está fora de sala de aula, porque às vezes trabalhou anos e anos, a gente sabe que o serviço é desgastante, tem problema de voz, e não é justo ficar ganhando R$ 1.000, R$ 1.100. Ano que vem, diz que o salário mínimo vai para 950. E o nosso? Distribuir a criação do projeto de lei para distribuir a verba residual do Fundeb para os professores em dezembro, se houver. Que eu já falei, faz a lei falando, dezembro sobrou Fundeb, divide. Sobrou 10 milhões, divide para os professores. Sobrou 10 mil, divide para os professores, que é de direito, e muitos municípios fazem isso. E é até um incentivo e é merecido. Fixação de uma data para o pagamento do 14º dos agentes de saúde. Esse ano atrasou o pagamento, a verba do governo federal já estava nos cofres da prefeitura, então vamos sentar e fixar uma data. Até o 10º dia útil de janeiro, vamos sentar e vamos fixar uma data. Vamos fazer, eu até sugeri isso, para a gente fazer um levantamento dos últimos 3, 4 anos, mais ou menos em qual data o dinheiro entrou, para a gente calcular uma data certa para vocês receberem, que vocês contam com dinheiro, todo mundo precisa para pagar suas contas e não tem como ficar na incerteza. Recepcionar o plano de cargos e salários dos agentes de saúde e dos agentes de endemias que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Vocês sabem do novo plano de cargos e salário de vocês, estão pedindo para a prefeitura, nada mais que direito, recepcionar. Cumprir o piso nacional dos profissionais do SUS, que está tramitando no Congresso Nacional. Um piso nacional para os profissionais do SUS. E levantando a questão, que aqui em Bom Jesus do Norte, nutricionista, psicólogo, dentista, tem piso de R$ 1.200. E ano que vem o salário mínimo é de 950. Surreal. Né? Não tem mais o que falar e tem que cumprir o horário. O consultório odontológico tem um equipe. Como é que coloca 5 no mesmo horário? Se tivesse 5 equipes, a prefeitura tem condição de manter, que material de dentista é caro. A gente sabe quanto que custa para arrancar um dentista particular. Então, assim, às vezes, quer botar para cumprir horário? Então paga o justo. Porque senão o dentista vai sair, nós temos dentistas altamente capacitados, com mestrado. Vai ser um crime, vai ser muito ruim o município perder um profissional que tem muito que acrescentar. Entendeu? Um deles eu conheço, eu sei que ele tem uma formação boa e os outros também. O que vai acontecer? Eles vão sair, não vai ter ninguém para entrar. Então, se cumprir carga horária, ou paga o piso, ou então faz um acordo de cavaleiros. Não tem dinheiro para pagar o suficiente, então vamos fazer um acordo para atender a população. Que nós, servidores, nós temos que atender a população com efetividade, com probidade. Os munícipes, o povo merece. Nós temos que ter fornecer um bom atendimento para eles. Entendeu? Mas nós também temos que receber nossa contrapartida. Aquisição dos equipamentos de proteção individual. O trabalho é para dignificar o ser humano, o trabalho é para o ser humano ter recursos para o básico, para o mínimo, que todo ser humano tem que ter: saúde, alimentação, lazer. E o trabalho não pode correr o risco de adoecer o trabalhador. Do trabalhador adoecer, do trabalhador morrer. Então vamos fazer uma revisão dessa questão dos EPIs, que tem alguns, mas
muitos estão faltando. Uma coisa que eu sugeri, pagamento do valor extra aos professores no mês de maio, junho, agosto e dezembro, que são dia dos pais, dia das mães, festa junina, formatura, que professores esse trabalho o dia inteiro chega em casa, veja assistir uma novela, ficar com a família, tem um trabalho extra em casa e não recebe por isso. Ninguém aqui trabalharia extra em casa, às vezes à noite, deixando ficar com a família, de graça. Então, uma coisa que eu sempre questionei, esse porquê, entendeu? Então vamos negociar uma gratificação, uma hora extra nesses meses. Comprometer em receber o sindicato para as reuniões e tentar acordo com os servidores, tanto nas reuniões com os diretores sindicais, como nas demandas judiciais. Os processos do sindicato, gente, somando, já está em torno de 5 milhões. Por que a gente nós processamos e a prefeitura está devendo em torno de 5 milhões? Porque nós estamos com os nossos direitos usurpados, roubados. Nós estamos prestando serviço. Nessa situação toda que nós nos encontramos, 6 anos sem ajuste, sem equipamento, o biênio embutido, sem dar uma situação, sem ticket de alimentação, nós fizemos a paralisação de um dia e uma passeata. Então nós merecemos respeito. É louvável que cada um de vocês estão fazendo dia a dia. Se nós estamos movendo a ação, é para nos defender, são nossos direitos. Tudo que nós estamos reivindicando, ticket, salário aniversário, é lei. Às vezes o senhor e a senhora que vai nos assistir nas redes sociais, que está sendo gravado, ticket, salário aniversário, licença-prêmio, auxílio funeral, não é favor, não é regalia, é lei. Tudo isso está no nosso estatuto, que foi um projeto de lei que saiu lá do gabinete do executivo, que veio para essa casa, que passou por apreciação e foi aprovado. É lei. É lei, é direito. O direito foi feito para ser cumprido, não para ser discutido. Se discute antes de aprovar. E comprometer em pagar mensalmente, muito obrigada, o nosso ticket de alimentação. E encerrando, eu fiz um fechamento em comprometer em administrar o município, observando as legislações vigentes, com transparência, participação popular, comprometimento com o bem-estar de todos os cidadãos, responsabilidade com dinheiro e patrimônio público, lembrando sempre que o poder emana do povo e é em prol do povo que o poder tem que ser exercido. Então, é isso que nós esperamos dos candidatos eleitos. Depois vai ter uma segunda parte. Só estou finalizando a reunião que nós fizemos com os candidatos a prefeito. Tem mais algumas colocações que eu vou fazer. E que todos os vereadores que foram eleitos e reeleitos, lembrem-se que os senhores estão aqui por vontade popular. Graças a Deus a gente vive no Estado democrático. Brasília está uma coisa horrível, mas de tudo ainda é um sistema de governo bom, a democracia. Pior se nós vivêssemos na ditadura. Eu nem poderia estar aqui falando o que eu estou falando. Então, desejo a todos um bom mandato, né? Lembre-se disso, foi o povo que colocou os senhores aqui, o povo que paga o salário dos senhores, e nós esperamos ser representados pelo povo. Agora, num segundo momento,